Olá, querido, olá, querida. Eu sou o pastor Bruno Cassini. Como você está? Está bem? Espero que todos estejam bem na sua casa, mesmo diante das adversidades. Não perca a esperança. Creia que Deus tem o melhor e o melhor está por vir. As vitórias virão, porque é promessa de Deus e Ele não falha em cumprir as suas promessas. No Vira-Chave de hoje eu quero conversar com você sobre crescimento. Há uma frase que eu costumo usar que diz que crescer não é uma opção, crescer é uma obrigação. Essa frase ela remonta à ideia de que o crescimento ele faz parte da natureza do ser humano, de todos os seres vivos de um modo geral. E eu entendo que tudo que tem vida tem que crescer, tem que se desenvolver. Não crescer é uma anomalia, uma anormalidade. Então, qualquer ser vivo que não cresce, que não se desenvolve, está sofrendo de algum mal, de algum problema, e isso precisa ser visto porque está lhe impedindo de ir adiante, de ser aquilo que precisa ser, de alcançar aquilo que naturalmente está proposto para ser alcançado. No âmbito mais amplo, nós vamos entender que o crescimento ele precisa estar acontecendo em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, uma pessoa ela não pode se desenvolver intelectualmente se ela não se desenvolve fisicamente. Ela não pode se desenvolver fisicamente, mas não se desenvolver emocionalmente. E por aí, então, nós vamos observando que existe a necessidade de um equilíbrio quando nós falamos sobre crescimento. Porque crescimento é algo muito sério e muito importante. E no âmbito mais amplo ainda, no contexto relacional, no contexto profissional, no contexto íntimo, pessoal, dos seus projetos, dos seus sonhos, o crescimento também, ele faz parte, e é uma parte extremamente importante nesse processo. As pessoas que não se desenvolvem, não crescem, não sonham, não buscam coisas maiores, não vão além dos seus limites, elas precisam parar para observar, porque há alguma coisa que está impedindo que isso aconteça. E este algo, ele precisa ser estudado, ele precisa ser visto de maneira com bastante atenção, uma minúcia muito maior do que nós imaginamos, porque ele pode ser o causador da infelicidade, da frustração, daquele sentimento que nos torna incompletos, da falta de uma realização pessoal. E isso é muito grave, é muito sério. Deus, nesse momento, ele tem para nós coisas que vão além. A Bíblia ela tem diversos textos que mostram que a expectativa de Deus para nós vai sempre além das nossas expectativas. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Efésios, ele comenta, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja dada glória na igreja, por Cristo Jesus e por toda geração, para todos sempre. Amém. O que ele está dizendo aí? Deus ele pode nos fazer crescer além do que nós imaginamos, além daquilo que nós pensamos ser capaz. E esse desenvolvimento é algo que com certeza alegra o coração de Deus. E nós precisamos ansiar por isso. Eu tenho encontrado muitas pessoas que elas têm se contentado em viver uma vida pequena, uma vida acanhada, vamos dizer até uma vida atrofiada. Uma vez que nós estamos falando de crescimento, aquilo que não cresce não se desenvolve, é porque está atrofiado. E vai atrofiar porque é a natureza do que não se desenvolve. Eu me lembro bem até, abrindo um parêntese aqui, de uma experiência que eu vivi quando eu fiquei paralítico, aos 12 anos de idade. É um testemunho que eu conto de maneira bem recorrente, porque é o que marcou a minha história e a minha existência. E eu me lembro que naquele período que os médicos disseram que a doença ela não tinha cura, eu comecei a passar por um processo de atrofia, porque o problema ele havia atingido justamente a musculatura do meu corpo, a parte nervosa do meu corpo, e isso fez com que eu fosse perdendo massa muscular. Cheguei num determinado momento, e o meu corpo ele estava apenas assim no osso, sem gordura, já era muito magro na época, e a musculatura então ela ficou tão atrofiada, que parecia assim que era um esqueleto recoberto por pele. Então isso me remonta na mente a visão de que é dessa maneira que muitas pessoas se encontram na sua vida, na sua maneira de viver.
perderam a expectativa de dias melhores, não projetam coisas que vão além daquela vida corriqueira, daquela rotina que já estão vivenciando. Isso é algo muito sério. Se isso está acontecendo com você nesse momento, eu digo que está na hora de você parar para observar o que foi que fez você parar de crescer. Aonde foi que tudo começou? Ou por que você ter vivido essa situação? Ou seja, por que essas coisas aconteceram e você não consegue se desenvolver? Eu tenho percebido que palavras que foram lançadas na vida de algumas pessoas travaram o crescimento e o desenvolvimento delas. É muito interessante notar que a Bíblia ela nos mostra que as nossas palavras elas são muito poderosas. Há um texto então que diz que morte ou vida estão no poder da língua. E eu vejo que muitas pessoas deixaram de crescer, deixaram de se desenvolver em diversas áreas, principalmente nas questões emocionais, espirituais e às vezes até intelectuais, porque começaram a bloqueá-la. Olha, você não pode, você é burro, você é incapaz, você é isso e aquilo, e aquelas palavras foram entrando, impregnando e foram atrofiando aquela pessoa de maneira que hoje ela é o produto, é o resultado dessas palavras terríveis. Talvez você seja uma dessas pessoas. Eu acredito até que você conheça também pessoas que estão vivendo desta maneira, uma vida medíocre, uma vida mediana, uma vida sem grandes expectativas, porque pararam de crescer. Nesse momento que você está ouvindo estas palavras, é importante que você tome uma decisão se isso está te atingindo. Se você percebeu que há muito tempo você não é mais do que aquilo que você permanece sendo, ou seja, não houve um desenvolvimento. Às vezes parece que é um elogio quando alguém nos encontra depois de 5, 10 anos sem nos ver e diz: meu Deus, você não mudou nada. Eu tomo isso como uma ofensa, porque nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer, nós precisamos nos desenvolver. Se você está numa empresa há muitos anos e não passa desta função, deste cargo, alguma coisa está errada. Se você parou num determinado momento dos seus estudos e nunca mais voltou a estudar, a se desenvolver, a crescer, tem alguma coisa errada. Se você não aprendeu coisas novas durante muitos anos da sua vida e não sabe fazer mais do que as mesmas coisas, que já se tornaram uma rotina enfadonha na sua vida, cansativo, desgastante, que roubam até a tua motivação, alguma coisa errada está acontecendo. Você precisa startar agora para isso. Está na hora de se despertar. Crescer, guarde bem isso, não é uma opção. Crescer é uma obrigação. Todos nós somos obrigados a crescer. Por quê? Porque é isso que Deus ele colocou em nós. Toda semente que é plantada, ela precisa ser cuidada para que ela seja capaz de germinar, crescer e dar frutos. Esse é um fator muito interessante. Em outro momento nós vamos tornar a tocar nesse assunto, porque é um desdobramento muito grande, é bem amplo este tema, mas o que eu quero mostrar é que toda semente precisa frutificar. O Senhor Jesus ele toca muito neste assunto sobre frutificar, e isso é parte do desenvolvimento. Toda pessoa saudável ela tem que gerar. A esterilidade ela é uma anomalia, ela é algo que depõe contra a natureza saudável do ser. Nós precisamos gerar, precisamos dar frutos, porque há uma sentença para quem não frutifica, há uma sentença para quem não cresce, para quem não se desenvolve. E a Bíblia diz: olha, toda árvore ela precisa frutificar, porque aquela árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Pastor, e agora? Estou desesperado. Como é que eu faço então para frutificar? Pare e pense. Quais são os talentos que você tem? Será que está faltando motivação, iniciativa, impulso? Alguém para chegar e dizer vai? Comece a fazer uma autoavaliação. E com isso você vai perceber o que está faltando. Eu
vou parar por aqui para deixar você com água na boca, porque nós vamos voltar a conversar sobre isso. Mas o que eu quero te dizer é, se você entendeu isso, vire a chave. Deus abençoe você, um grande abraço.